bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, vou passar aqui, né, os resultados, né, que tivemos nessa quarta-feira e, bom, também vou passar aqui os jogos dessa quinta-feira, beleza? Vamos começar aqui pelos jogos dessa quinta-feira? Vamos lá? Vamos lá, gente, 14h45 nessa quinta-feira, vamos ter playoffs, jogos da volta, UEFA Europa League. Lille e Estrela Vermelha, da Sérvia. Stuttgart e Celtic, 2h45 da tarde nessa quinta-feira, Europa League, jogos da volta, playoffs. O Al Riyadh vai encarar o Al Ahly da Arábia Saudita, Campeonato Saudita, também nessa quinta-feira, 4h da tarde. Al Fateh e Damak, Campeonato Saudita, nessa quinta-feira, 4h da tarde. 5h da tarde, playoffs, jogos da volta, UEFA Europa League, Nottingham Forest e Fenerbahçe, da Turquia, 5h da tarde. Vamos lá, gente, 5h da tarde, Campeonato Carioca, parece que a Taça Rio, né? Maricá e Sampaio Corrêa, 5h da tarde nessa quinta-feira. Briga contra o rebaixamento, Campeonato Carioca, hein? Nova Iguaçu e Portuguesa, 5h da tarde nessa quinta-feira também. Bolonha e Bran, Liga Europa, 5h da tarde também nessa quinta-feira, playoffs Europa League. 7h da noite, Ferroviário e Floresta, valendo o terceiro lugar do Campeonato Cearense, 7h da noite nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, 7h da noite nessa quinta-feira, Guarani do Paraguai e Juventude do Uruguai, né? Copa Libertadores, fase pré. Também 7h da noite, vamos ter aqui Santos e Vasco, Campeonato Carioca, ó, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série A, 7h da noite, Santos e Vasco nessa quinta-feira, beleza? Às 7h30 da noite, Carlos Renault e Marcílio Dias. Briga contra o rebaixamento aqui, Campeonato Carioca, Campeonato Catarinense. Campeonato Catarinense, Marcílio Dias e Carlos Renault, 7h30 da noite nessa quinta-feira. Vamos em frente. Vamos lá, gente, 7h30 da noite nessa quinta-feira, vamos ter River Plate e Banfield, Campeonato Argentino, 7h30 da noite. Às 9h30 da noite, jogo da volta, pré-Libertadores, Tolima e Deportivo Tatra, né? 9h30 da noite, pré-Libertadores. Final da Recopa Sul-Americana, jogo da volta, Flamengo e Lanús, nessa quinta-feira também, 9h30 da noite. 8h15 da noite nessa quinta-feira, vamos ter o América de Pedrinhas, o América de Sergipe, né? Encarando o Sergipe, 8h15 da noite nessa quinta-feira, semifinal, Campeonato Sergipano. Campeonato Brasileiro Sub-20, gente, também nessa quinta-feira, 3h da tarde, Corinthians e Bahia. Já partindo para os resultados, gente, que tivemos nessa quarta-feira, né? O Stoke City venceu o Oxford United por 2-1, segunda divisão inglesa, Championship inglesa. O Al Najma perdeu por 5-0 para o Al Nasser, aqui, Campeonato Saudita. Vamos lá, gente, Campeonato Amazonense aqui também. O Manaus venceu o São Raimundo por 3-0, Campeonato Amazonense. Vamos lá, gente, mais resultados aqui agora pela Liga dos Campeões da Europa. Final de jogo, né? Juventus 3, Galatasaray 2. O Galatasaray venceu o primeiro jogo por 5-2.
Então, Galatasaray da Turquia nas oitavas de final da Champions League, né? Da Liga dos Campeões. PSG 2, Mônaco também 2. No primeiro jogo, o PSG havia vencido o Mônaco por 3-2. Então, PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Atalanta 4, Borussia Dortmund 1. No primeiro jogo foi 2-0 para o Borussia Dortmund. No agregado, né? 4-3 para a Atalanta. Então, a Atalanta da Itália na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid 2, Benfica 1. Gol da vitória do Real Madrid, vale dizer, foi do Vinícius Júnior, né? Brasileiro. Ele que marcou tanto o gol da ida, na vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1-0 lá em Portugal, quanto no jogo de hoje, de virada. Real Madrid 2, Benfica 1. E o Real Madrid é outro que vai também para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Sul-Americano Feminino Sub-20. Brasil 1, Equador também 1. Bom, galera, tem clube eliminado da Copa Libertadores, tá? Clube brasileiro, no caso, né? Jogo da ida, o O'Higgins do Chile venceu o Bahia por 1-0. No jogo da volta, Bahia 2-1 no O'Higgins do Chile. Mas nos pênaltis, deu o clube chileno. O'Higgins do Chile, na próxima fase da Copa Libertadores, Bahia eliminado. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos aqui Bragantino 1, Atlético Paranaense também 1, Remo 1, Internacional também 1. Aqui Série A, Campeonato Brasileiro. Campeonato Argentino, gente. Estudiantes 2, Newell's Old Boys 0. Campeonato Argentino. Liga dos Campeões da CONCACAF, gente. Aqui também. O Nashville SC venceu o Atlético Tower por 5-0, né? O Nashville SC dos Estados Unidos. Liga dos Campeões da CONCACAF. Vamos lá, gente. Série A, Campeonato Brasileiro, jogos encerrados. São Paulo 1. Primeiro gol do Cauli, hein? A camisa do São Paulo. Curitiba 0. Cruzeiro 1. Corinthians também 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Resultados aqui. Campeonato Amazonense, gente. Aqui também. O Manauara venceu o Itacoatiara por 3-2. Mais um resultado aqui pelo Campeonato Amazonense. Bom, o Itabaiana venceu Confiança de Sergipe por 2-1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Sergipano. Teremos aqui o jogo da volta. Vamos lá, gente. Série A, Campeonato Brasileiro aqui. Resultados? Mais resultados, né? Palmeiras 2, Fluminense 1. Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Copa Libertadores da América. Tivemos aqui o Argentino Júnior perdendo para o Barcelona de Guayaquil por 1-0. Bom, gente, pelo que eu entendi, o Argentino Júnior passou para a próxima fase, tá? Porque apesar da derrota, havia vencido o primeiro jogo por 2-0, tá? Foi pelo que eu entendi, né? Qualquer coisa eu corrijo depois. Bom, quem também passou foi o Botafogo. Perdeu o primeiro jogo para o Nacional Potosí por 1-0, mas venceu o segundo jogo por 2-0. E o Botafogo do Rio de Janeiro na próxima fase da Copa Libertadores da América. Por último aqui, gente, Copa do Brasil Sub-17, tá? O Fortaleza se classificou para a segunda fase da competição. Fortaleza 5, VF 4 da Paraíba 0. E o Fortaleza vai para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. Só para fechar. Bom, gente, o time do União Barbarense venceu o Sport Clube São Bernardo por 1-0, tá? Eu só vou ficar devendo se é a terceira ou quarta divisão do Campeonato Paulista. Vou botar aqui divisões inferiores, tá? União Barbarense 1, Sport Clube São Bernardo 0. Terceira divisão, Campeonato Paulista. O Rio Branco de Americana aqui venceu o Francana por 1-0.
Poder dar uma checada nesse placar, tá? Pela segunda divisão do Campeonato Paulista, o São Bento venceu a Linense por 1-0. Agora sim, galera, chegando aqui para encerrar o vídeo, tá? Confirmei o placar, foi aquele mesmo que eu passei, tava na dúvida, mas foi aquele mesmo, tá? Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui!